Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos no nosso curso de Teologia Básica. Sou o pastor José Lauro e você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, faça o seu comentário. Hoje nós vamos estar comentando a respeito do livro de Esther e para isso é importante que você esteja acompanhando na sua Bíblia Sagrada. No livro de Esther, nós vamos estar observando qual o contexto, a autoria, a importância do livro, quem era Esther e a ação de Deus no livro de Esther. Qual o contexto que nós podemos observar no livro de Esther? Os três últimos livros da seção que chama-se Históricos da Bíblia, Esdras, Neemias e Esther, têm algo em comum. Eles aconteceram na mesma cidade, a cidade de Suzã, que era uma das capitais do Império Persa. E ao que tudo indica, a história de Esther ocorreu pouco antes de Esdras e Neemias, porque nesta ocasião a Pérsia era governada por Xerxes I, ou Assuero, de 486 a 465 a.C., como ele é chamado no livro de Esther. E o Império Persa tinha se tornado uma potência mundial com 127 províncias e um território que ia desde a Índia até a Etiópia. E qual a autoria do livro de Esther? A autoria e também o propósito, digamos assim, não há consenso sobre quem tem escrito o livro de Esther, mas de acordo com o estilo literário, indica que foi escrito por um judeu que conhecia os costumes e a linhagem persa. E aí, nesse caso, o primo de Esther, Mardoqueu, é um dos candidatos, e Esdras também são os dois mais cotados. O fato é que a intenção do autor era destacar o livramento incrível vivido pelos judeus e a importância da festa do Purim, que nós vamos estar observando mais à frente. E qual a importância que tem o livro de Esther? O livro de Esther ele possui um valor inestimável para os judeus, que até hoje fazem a sua leitura anual no contexto familiar por ocasião da festa do Purim. Em grau de importância, esse livro só é superado pelos livros de Moisés. Então, a sua importância na Bíblia Sagrada foi muito questionada, principalmente na época da Reforma, quando Martinho Lutero considerava destituído de valor, até porque a ênfase do livro realça o livramento dos judeus, e na época da Reforma isto era mal visto, por eles terem influenciado na morte de Jesus. Além de não haver qualquer menção direta ao nome de Jesus. E nesta lição, nós vamos estar observando que ele tem relevância sim no plano de Deus e é uma mensagem que pode ser aplicada a todos que o amam. Então, a gente vai estar observando que o livro de Esther ele tem uma importância sim. E quem era essa Esther? O livro de Esther ele vai iniciar descrevendo a grandiosidade do reinado de Assuero. Ele promovia as suas festas lá nos seus súditos, seus nobres, seus príncipes, das suas 127 províncias que ele governava. E certa vez ele realizou uma festa que se estendeu por 185 dias. E o objetivo era justamente impressionar as pessoas da riqueza que ele possuía e obter apoio militar para as batalhas que ele pretendia utilizar. Então, Assuero era vaidoso, prepotente, e ele servia vinhos em taças de ouros e de outras espécies bem caras. E no último dia da festa, já embriagado, desejou expor a coroa real e a beleza de sua esposa Vasti aos convidados. Pena que não contava com uma coisa que iria acontecer, a recusa da rainha em comparecer à festa. E a resposta dela foi, sem dúvida, uma ofensa tripla contra o rei. Como mulher, ela desacatou a autoridade do homem, como esposa desobedeceu às ordens do marido e como súdita desrespeitou o seu rei. E, envergonhado pelo gesto,
Assuero mostrou sua autoridade e determinou que Vasti não seria mais tratada como rainha. E a partir daí, tratou-se um plano para ele encontrar uma nova rainha, e foi aí que Esté entrou na cena. E como Esté se preparou? Ela foi uma das escolhidas para concorrer à posição de nova rainha. Veja, era como se fosse um concurso. E nesse concurso, as moças do reino todas foram levadas para que o rei pudesse escolher então qual deveria ser a nova rainha. E a gente observa que o texto diz que Esté era uma moça judia, de boa aparência, que tinha uma vida pacata junto do seu primo Mardoqueu e que tinha criado desde que seus pais faleceram, né? E seu nome era Hadassa, e significa murta, um pequeno arbusto das regiões desérticas. Já o nome Esté, estrela, é de origem persa. Então Esté e mais 7 moços ficaram durante um ano se preparando para o esperado dia em que se apresentaria diante do rei Assuero. E cumprido esse prazo estipulado, as jovens foram ao rei e ele amou Esté mais que todas as mulheres e alcançou perante ele favor, benevolência mais do que todas as virgens. E o rei colocou em sua cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Isso é o capítulo 2, versículo 17. E aí nós vamos estar vendo desenvolver-se nesse interim uma trama de um homem chamado Amã contra os judeus. Então, após o episódio da escolha de Esté, a gente vai observar que a história do livro ganha contornos dramáticos, porque Naamã foi nomeado, ele era um agagita, descendente dos amalequitas, que era um povo inimigo dos judeus, e colocou ele a um cargo de alta patente. Então, ele convencido queria ser reverenciado por todos os súditos dos reis, mas encontrou em Mardoqueu uma resistência, porque ele não se prostrava diante dele. E contrariado com as leis e os costumes judeus, e motivado por um sentimento de orgulho, Amã astuciosamente ele convence o rei a fazer um decreto ordenando que todas as províncias persas houvesse um grande genocídio. Todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, deveriam morrer e seus bens serem saqueados. E esse sentimento de vingança pessoal levou Amã a construir uma forca de aproximadamente 22 metros de altura, que era para matar Mardoqueu. E aí vai acontecer um plano de Deus através da vida de Esté, porque quando Mardoqueu e os demais judeus souberam do decreto real, eles foram tomados de um sentimento de desespero, uma profunda tristeza. E eles se vestiam com pano de saco e cinzas, que era um símbolo total de humilhação, e choravam como alguém que perde um familiar. Mas ainda havia uma saída. Esté era a rainha, e por esse motivo, Mardoqueu incentiva a sua prima a agir em prol do seu povo, pois para esse propósito foi que ela se tornou rainha. A gente observa isso em Esther 4, 13 e 14. Então Esther começou a viver o maior dilema de sua vida. De um lado estava a sobrevivência de seu povo e de outro a sua própria vida. E a comunicação com o rei, mesmo sendo sua esposa, era bastante restrita. E já fazia 30 dias que ela não conversava com Assuero. E além disso, o rei se sentia incomodado. Poderia sentenciar a própria esposa à morte. Então, antes de arriscar a sua vida, ela conversou com o rei, para conversar com o rei. Ela toma uma atitude digna de uma mulher de Deus. Ela convoca os judeus por uma grande sacrifício, um grande jejum em prol de sua vida. E ela também jejuou por 3 dias junto com suas servas. E o jejum de 3 dias de Esté indicava a seriedade com que ela considerava a emergência de sua necessidade pessoal de força. Era uma questão de vida ou morte. O senso de compromisso com a nobreza daquela missão impulsionou Esté a ficar frente a frente com a própria morte. O amor próprio, a segurança pessoal e o egoísmo foram vencidos pelo alto altruísta. Um ato desse, de pura coragem, sua vida foi poupada e o rei a ouviu e as coisas mudaram. Então a gente vai ver que logo após vai ter um triste fim de Naamã. Aliás, Naamã sofreu um grande revés,
seu ego e sua prepotência foram quebrados, ele teve que honrar Mardoqueu diante de toda a população da capital persa, né? O rei, com o desejo de honrar Mardoqueu, fez Amã colocar as vestes e a coroa real nesse judeu e levou em seu cavalo até a praça e proclamava: "Este é o homem a quem o rei deseja honrar." E por fim, Amã foi condenado à morte na forca, mesma forca que ele havia preparado para matar Mardoqueu, né? E após este livramento, houve uma festa, que é a festa do Purim. E no livro de Esté, a gente vai ver que tem início essa nova tradição entre os judeus, a festa do Purim. E essa festa passou a ser comemorada anualmente. E a palavra Purim, de Pur, significa sorte. E foi comemorado o plano frustrado de Amã, que primeiramente tinha lançado sorte para saber o dia em que mataria os judeus, né? Então a festa se tornou muito importante no judaísmo medieval, a ponto de o livro de Esté ser equiparado à Torá em termos de ordenanças e rituais nos quais se inclui a festa. Então, o livro ele é lido no contexto familiar hoje em dia, mas antes havia uma festa muito semelhante à festa do Ano Novo, onde há diversões, banquetes, presentes. Provavelmente, segundo Flávio Joséfo, essa festa provavelmente tinha algum modelo persa que pudesse ser então copiado. Fato é que ela é feita no dia 13 e 14 do mês de Adar, que corresponde ao nosso calendário, entre os meses de fevereiro e março. É o dia da festa do Purim. E qual a ação que a gente pode observar de Deus no livro de Esté? Que ação a gente pode observar? Até o momento não fizemos muitos comentários acerca da ação de Deus nesse livro, até porque, curiosamente, não há nenhuma menção de Deus nessa obra. Cantares e Esté são os dois livros bíblicos que omitem o nome de Deus. Mas a ausência do nome de Deus não significa que ele não está agindo nessa história. Pelo contrário, contrariando alguns críticos, nós vamos observar que o Senhor agiu nos mínimos detalhes em prol do seu povo. Imaginou se Deus não tivesse agido, o povo poderia ser dizimado e não existiam mais os judeus. Então a escolha de Esté como nova rainha, o livramento do povo escolhido, a prática de jejuns, a exaltação de Mardoqueu a primeiro-ministro do rei, são fatos que cooperam para a afirmação de que Deus não está distante dessa história. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: a ausência do nome de Deus é compensada pela presença de Deus na preservação do seu povo. O livro de Esté, em nossa Bíblia, é o último na sequência dos livros históricos. Faz parte dos escritos chamados Megilot, né? Sendo dos 5 livros que eram lidos em festividades, assim como o livro de Ruth. Ele era lido na festa das semanas, no tempo da colheita, e Esté lido no dia da festa de Purim. E com isso a gente encerra aqui os livros históricos, dizendo que é certo que se confiarmos mais em Deus do que em nossos recursos que são finitos, nem mesmo as enfermidades, os demônios ou a morte nos vencerão, pois não pode nos separar de seu grande amor, conforme a gente vê em Romanos 8:39. Então, um abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Até a próxima aula, querendo Deus.